Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Reis, no capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20. Amém? Glória a Deus. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Glória a Deus. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos na tua presença mais uma vez, ó Deus, e precisamos, ó Deus, ouvir de ti nesta noite, Pai. Por isso estamos aqui, Senhor. Fala conosco, ó Deus. Usa, Pai, a minha vida nesta noite com a tua palavra, Senhor Jesus, para que haja, ó Deus amado, a compreensão daquilo que o Senhor estará falando e que a glória seja dada, a honra seja dada tão somente a ti, Pai. Eu oro e te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos iniciar esta mensagem nesta noite declarando o óbvio, algo que está diante dos nossos olhos e também do nosso entendimento, de que Jesus Cristo ele está voltando. Jesus Cristo, como diz o apóstolo João no livro da Revelação, lá em Apocalipse, no capítulo 3, verso 20, ele diz, o próprio Senhor Jesus: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Glória a Deus. Então o Senhor Jesus realmente, irmãos, ele está à porta e cabe a nós, cabe a cada um de nós determinarmos o que nós queremos para o nosso futuro, o que nós queremos para a eternidade. Porque o Senhor Jesus, ele não vai interferir nas nossas decisões. E nós estamos vivendo dias como nos tempos de Noé. O povo está preocupado simplesmente com o comer, o beber, o casar, o dar-se em casamento. O povo nos dias de hoje está vivendo exatamente como naqueles dias, sem se preocupar com a eternidade. O povo hoje não está preocupado com o seu lado espiritual. O importante é que eu estou, neste momento, fazendo aquilo que eu quero. Estou fazendo as coisas que eu gosto. Mas nós temos que ver que nós temos também a eternidade, com o qual nós devemos nos preocupar. Nós vemos as pessoas fazendo tudo aquilo que elas querem. Como diz Tiago lá no capítulo 7, perdão, do capítulo 4 de Tiago, né?
Ele diz que nós simplesmente fazemos as coisas que estão no nosso coração. Ele diz que nós fazemos da seguinte forma: olha, hoje nós vamos na cidade X, nós vamos comprar, nós vamos vender, nós vamos obter lucro, nós vamos fazer aquilo que está agradando a nossa carne. Mas nós precisamos continuar lendo o versículo, porque ele diz na sequência que não é assim que nós devemos agir, porque nós pensamos que nós somos eternos nesta vida, que nós vamos viver aqui para sempre. E ele diz que a nossa vida é como um vapor, é como uma neblina que passa. Mas nós não temos esse entendimento. Nós não temos esta preocupação, porque se tivéssemos, nós diríamos, como ele diz na sequência, nós diríamos como Tiago diz na sequência do versículo, como que nós deveríamos dizer: se Deus quiser, se Deus preparar, se Deus deixar, nós iremos, nós faremos. Mas nós não temos pensado dessa forma. Nós temos agido de uma forma sem nos esquecermos de que o nosso Deus, Ele está preocupado, sim, conosco na eternidade, porque nós nascemos já sabendo que um dia nós teremos que nos apresentarmos diante de Deus. Todos sabem de que nós temos que um dia nos apresentar diante de Deus. Porque ele diz lá em Hebreus 9:27 que ao homem está ordenado morrer uma única vez. Então nós sabemos que todos nós iremos morrer. Só não sabemos quando. E por isso nós devemos estar preparados. Por isso nós devemos estar prontos para que, se o Senhor nos requerer a nossa vida agora, neste momento, nós temos que estar prontos. Nós não vamos ter tempo para nos prepararmos depois. É agora, o momento é agora, não é depois. Nós vemos que o Senhor, Ele deu uma vitória para o rei Ezequias. O Senhor desceu, o anjo do Senhor foi ao acampamento dos assírios, e ali ele matou numa noite 185 mil homens, que estavam afrontando o exército de Israel, que estava afrontando o povo do rei Ezequias, dizendo que Deus nenhum poderia livrá-los das suas mãos. E o Senhor interveio, por quê? Porque Ezequias era um rei que tinha o seu coração inteiro para Deus. Ele era um homem que ele era temente a Deus. Ele era um homem que procurava fazer aquilo que agradava a Deus. E depois disso, ele foi acometido por uma enfermidade, por uma doença que o levaria à morte. Aquela enfermidade estava ali para levá-lo para o túmulo. E o Senhor enviou o profeta Isaías para falar com ele. E o profeta foi e disse para ele as palavras conforme o que o Senhor havia lhe mandado. Agora eu fico imaginando o rei Ezequias
ali naquele leito de morte, a alegria que ele deve ter sentido quando ele viu o profeta Isaías chegando, porque o profeta Isaías tinha sido portador de boas notícias para ele. Provavelmente ele deve ter pensado: o Senhor mandou o profeta vir para me dizer que eu vou ser curado, que eu vou ser liberto dessa enfermidade, que eu vou me levantar deste leito, que eu vou conquistar ainda muitas vitórias. Ele deve ter sentido esta alegria. Mas a palavra que o Senhor mandou para o profeta entregar era totalmente contrária àquilo que ele esperava, àquilo que ele queria ouvir. O Senhor mandou dizer para ele colocar a casa dele em ordem, porque ele ia morrer. Ordena a tua casa, põe a tua casa em ordem. Imagina agora, irmãos, nós que estamos aqui, se Deus nesse momento usando a minha vida e apontasse para um de nós aqui e dissesse: o Senhor diz para você, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Vocês estão entendendo, irmãos? Se o Senhor dissesse para você agora estas palavras, o que você iria fazer? Você tem a certeza de que você está preparado para subir? Você tem certeza da tua salvação? Ou você iria pedir para o Senhor mais tempo, porque tem coisas que você deixou para trás, projetos que você não terminou e que você gostaria de terminar, pessoas que você tem mágoa, que você tem um ressentimento, pessoas que você precisa perdoar e pedir perdão para ela. Irmãos, quando nós vamos sair de férias, nós vamos viajar, nós programamos esta viagem. Nós levantamos custos de hospedagem, alimentação, transporte, enfim, o tempo que nós vamos ficar em determinado lugar. Nós nos programamos para este momento. E para a eternidade, nós nos preparamos? Estamos preparados? Tem alguém na sua família que você não falou do amor de Deus para ele? E você gostaria que o Senhor te desse mais alguns dias de tempo para que você pudesse falar desse amor para ele? Irmãos, é muito sério o que nos aguarda no futuro. E muitos não estão percebendo, muitos não estão valorizando, muitos não estão buscando fazer a sua parte. Muitos têm deixado de ler a Bíblia, muitos têm deixado de orar para estar em outros lugares que não edificam. Muitos têm deixado de falar da palavra de Deus, mas não têm deixado de fazer uma fofoca. Muitos têm deixado da presença de Deus para estar em lugares que Deus não habita. Se Deus chegasse, meu irmão, se Deus chegasse, minha irmã,
como eu disse neste momento, e dissesse estas palavras, o que você teria para apresentar para Deus? O que você teria para falar com Deus neste momento? Porque o rei Ezequias, ele tinha argumentos, ele tinha de como entrar na presença do Senhor e conversar com Ele. O profeta entregou esta palavra para ele, o profeta saiu, ele virou o seu rosto para a parede. E ali ele falou com o Senhor, ele pediu para que o Senhor tivesse misericórdia dele, para que o Senhor se lembrasse das coisas que ele tinha feito, de como ele tinha andado diante do Senhor, em verdade, com o coração perfeito, que ele tinha feito o que era justo, o que era reto aos olhos do Senhor. E ali ele chorou muitíssimo, diz a palavra, irmãos. Oh, glória a Deus, aleluias. Oh, mandara charama cantariandamas, seia choriamas. O que você tem, meu irmão, minha irmã, para apresentar para Deus neste momento? Você tem esta ousadia de entrar na presença dele e dizer: Senhor, olha, o meu coração pertence a Ti. O meu coração não é um coração dividido, o meu coração é somente Teu. Eu tenho me desviado daqueles que praticam a iniquidade, daqueles que são contra a Ti, Senhor. Eu tenho feito, Senhor Jesus, tudo aquilo que o Senhor tem determinado. Eu tenho andado na verdade, eu tenho sido fiel cumpridor dos meus compromissos com os homens. E eu não tenho deixado com que através do meu testemunho o Teu nome venha a ser envergonhado. Eu tenho buscado andar em retidão, Senhor. Eu tenho feito tudo aquilo que Te agrada. Ele abriu para o Senhor o coração. E Deus, Ele vê e aceita um coração quebrantado. E depois desta oração, irmãos, o profeta não chegou a sair do meio do pátio no palácio. O Senhor ordenou que ele voltasse. E o Senhor disse: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas. Deus ouve, irmãos, as nossas orações. Deus, Ele ouve a oração que nós fazemos, Ele ouve o nosso clamor. Deus, Ele vê as nossas lágrimas, Ele conhece onde é a nossa dor, Ele sabe tudo sobre nós. E o nosso Deus, irmãos, Ele diz que o que Ele tem para nós é muito maior do que tudo aquilo que nós podemos imaginar. Quando nós oramos ao Senhor com o coração aberto, quando nós abrimos e falamos para o Senhor em sinceridade, em verdade, Ele ouve e responde, e Ele faz aquilo que está faltando em nós. Ele faz aquilo que nós estamos precisando. Ele faz, irmãos, o impossível acontecer, e Ele disse: eu o sararei, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Irmãos, eu quero dizer que lá no livro de João, no capítulo 14, versículo 14, o Senhor Jesus diz: e tudo o que pedirdes crendo em meu nome eu farei. Então, pensa bem no que você vai pedir para Deus. Pensa bem.
que muitas vezes naquele momento de raiva, naquele momento em que você não está muito bem de espírito, você diz: Senhor, toma essa causa nas tuas mãos, mata se preciso for. Tira do meu caminho, Senhor. Toma cuidado, irmãos. Porque nós vemos que Deus responde a nossa oração. O rei disse para ele: lembra, Senhor, do que eu fiz. Lembra das coisas que eu tenho feito diante de ti. E por ele ter sido sincero com Deus, por ele ter mostrado a sua fidelidade, o Senhor o curou de uma enfermidade que estava decretada já a sua morte através dela. E o Senhor disse: eu acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos dos assírios, do rei Senaqueribe, te livrarei, a ti esta cidade. O Senhor Jesus, Ele vai além de tudo aquilo que nós pedimos. Ele não somente curou, mas também acrescentou anos de vida para aquele que estava sentenciado de morte. Nós vemos que a palavra de Deus, lá no Salmo 90, verso 10, diz que os nossos dias somam a 70 anos. E se nós olharmos, o rei Ezequias, ele assumiu o seu trono aos 25 anos. Reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua morte estava decretada aos 54 anos. Um homem jovem, muito jovem para morrer. O Senhor acrescentou mais 15 anos. Ele viveu 69 anos. E nós hoje podemos dizer: mas eu não tenho nem a metade dessa idade. Ou ainda me falta alguns anos para chegar aos 70. Então eu tenho tempo ainda. Eu posso ficar à vontade. E quando estiver aproximando desse tempo, aí então sim, eu vou buscar a fazer a vontade de Deus. Mas lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, verso 16, o Senhor Jesus, ele conta uma parábola de que havia um homem muito rico e que as suas terras produziram em abundância naquele ano. E aquele homem, ele olhou para toda aquela colheita, para tudo aquilo que ele tinha produzido naquele ano, e ele viu que ele não tinha onde armazenar. E ele pensou e disse: já sei, eu vou derrubar os meus celeiros e vou construir outro maior, e nele eu vou colocar todos os meus bens. E assim ele fez. E ele disse: aí eu vou poder dizer para a minha alma: alma, seguramente, come, bebe, descansa e folga, porque você tem em depósito muitos bens. Mas o Senhor olhou e disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é, irmãos, com todo aquele que é rico para consigo mesmo
mas não é rico para com Deus. Então nós, independente da nossa idade, nós não temos que pensar no quantos anos nós temos, e nem pensar que a Bíblia nos garante no mínimo 70 anos. Quantos nós já vimos que faleceram antes dos 70 anos? E quantos ainda irão partir antes de completar os 70 anos? Quantos casos nós vimos? Quem de nós nunca esteve ao lado de um caixão de uma pessoa que partiu com menos de 70 anos? E pior ainda é saber que aquela pessoa partiu sem ter colocado a sua casa em ordem. Porque o que o Senhor quer, irmãos, de nós é isso. Que você e eu e nós coloquemos a nossa casa em ordem. Que nós estejamos preparados para este momento. Embora eu falo sempre que por mais que nos preparemos, nós não estamos preparados para este momento. Porque nós não fomos formados para morrer. Mas através do pecado veio a morte. Veio a separação do espírito da carne. Mas nós temos, irmãos, que pensar que esta vida é passageira, que realmente a nossa vida é como uma neblina que o vento leva e que nós temos que nos preparar para quando o Senhor voltar, para quando o Senhor requerer as nossas vidas, nós estejamos prontos para nos apresentarmos diante dEle. Que nós possamos estar vivendo uma vida de acordo com os moldes que o Senhor dita. Porque não adianta você pensar que porque você está dentro da igreja, você está com um lugar garantido no céu. Não. Muitos estão dentro da igreja de corpo, somente o físico, porque o espírito está longe daqui. Se você perguntar o que foi pregado, ela não vai saber. Se você perguntar quais foram os louvores entoados, não vai saber. Se você perguntar o que foi orado, não vai saber. Porque não está com o seu coração na obra. Está nas coisas seguramente que estão lá fora. Nas coisas da carne. O que vamos fazer, o que posso fazer, o que devo fazer, mas para o Senhor não. E a palavra diz, este povo me louva de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então precisamos entrar na casa de Deus, preparados para ouvir o que o Senhor tem para nós. Viemos para glorificar a Deus, viemos para nos fortalecer, viemos para nos alimentar, e nos alimentarmos como? Através dos louvores, das orações, da palavra. O Senhor disse, eu vou acrescentar 15 anos para você. E eu vou te conceder a vitória sobre este povo que está tentando te afrontar. Então o nosso Deus, quando nós achamos que estamos fracos, Ele nos fortalece. Quando achamos que não temos mais força, o Senhor nos reveste com teu poder. E Ele nos levanta e nos faz triunfar. E nos faz caminhar a passos largos. Quando o inimigo acha que aquela enfermidade
que foi colocado sobre você vai te parar, o Senhor manda o socorro para você. O Senhor disse para o profeta o que ele tinha que fazer para que aquela doença fosse extirpada, para que aquela chaga fosse curada, para que aquela ferida viesse a fechar. O Senhor mandou que fizesse um emplasto de figo e colocasse sobre aquele machucado. Então, irmãos, o nosso Deus é um Deus que cura, é um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que dá vida, um Deus que caminha conosco, mas Ele quer a nossa fidelidade. Ele quer nos ver prostrados diante dEle, fazendo aquilo que Ele determinou. E o que o Senhor determinou, irmãos, nós devemos fazer. E é nas pequenas coisas, como bem foi dito, anunciar a palavra do Senhor a toda criatura. Quando nós fazemos isto, nós estamos fazendo a vontade de Deus. E quando o Senhor nos chamar, nós não vamos precisar falar para Ele como falou o rei Ezequias. Nós não vamos precisar chamar a atenção de Deus nesse sentido, para que Ele se lembre de tudo aquilo que nós fizemos, porque Ele sabe, e Ele vê, e Ele tem guardado em memória tudo o que cada um de nós fez. Não vamos ser negligentes, não vamos deixar passar a oportunidade de nos redimirmos diante das coisas que fizemos. Não importa o pecado que você cometeu, não importa o que você fez até este momento, porque Deus Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoa. E a palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa o seu pecado alcança a misericórdia. Então passa, a partir de agora, a partir desse momento em que você ouviu esta mensagem, a viver uma nova vida. Começa a viver uma vida nos moldes que viveu o rei Ezequias. Vira o seu rosto para a parede e diz: Senhor, olha, eu quero ser diferente. Eu quero viver uma vida de forma com que ela venha te agradar. Eu quero viver uma vida em santidade diante de Ti. Eu quero viver uma vida, Senhor Jesus, na verdade. Me ajuda, Senhor, nas minhas fraquezas. Senhor, eu quero ter o meu coração voltado somente para Ti. Que o meu coração não fique dividido entre a Tua palavra e as coisas do mundo. Porque hoje, irmãos, o mundo tem oferecido muitas coisas, e são muitos que têm dado a liberdade para que as coisas do mundo entrem na sua vida, e essas pessoas vão se afastando de Deus. Essas pessoas, elas vão se distanciando da presença de Deus. E vai chegar uma hora em que o Senhor vai dizer: olha, chegou a sua hora. Chegou a sua vez, e eu vou te julgar. E aí, meu irmão, minha irmã, qual o destino que você acha que vai ter a tua alma? Eu espero em Deus que nós possamos todos nos encontrarmos no grande dia, diante de Deus, e Ele dizendo: vinde benditos de meu Pai. O Senhor Jesus nos recebendo ali de braços abertos, dizendo: este fez, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as barreiras, mesmo com todos os levantes que o inimigo fez,
ele se fez forte, ele permaneceu fiel, ele permaneceu fazendo tudo o que ele podia, porque o que ele não conseguia fazer, ele pedia a mim e eu concedia e ele vencia. Então vamos confiar em Deus, irmãos. Vamos pedir para Ele nos tocar nesta noite para que nós possamos viver uma vida diferente daquela que temos vivido. Aqueles que ainda não se acertaram, se acertem. Falem com Deus. Mas seja sincero, entrega a sua vida totalmente nas mãos de Deus. Porque Ele vai fazer com que você seja visto de forma diferente entre todos. E por onde você passar, as pessoas vão sentir prazer em parar e te perguntar algo sobre a sua mudança, sobre a transformação na sua vida, como você hoje consegue viver uma vida diferente daquela que você sempre viveu. Porque não é fácil viver uma vida em santidade. Nós sabemos, mas o Senhor diz para nós: esforça-te e tem bom ânimo. Porque assim como Ele venceu, Ele diz que nós também venceremos. Amém, irmãos? Aplaudam ao Senhor.